公司开会，Eu, entediada, mandei uma mensagem para meu affair online. Querido, hoje à noite quero ver você usando aquela lingerie preta de alças finas. Tire uma foto para mim, está bem? E no segundo seguinte. Essa é exatamente a mensagem que acabei de enviar. O pior é que o apelido era marido. Meu atual parceiro de namoro online e eu nos conhecemos pelo telefone. Nós dois nunca enviamos fotos de rosto um para o outro. Mas porque se davam muito bem nas conversas. Rapidamente firmaram um relacionamento online. E eu tenho sempre alguns pequenos pedidos. Frequentemente, com ousadia, pedi a ele algumas fotos mais ousadas. Quando ele me enviou a primeira foto de meio corpo, fiquei completamente chocada. Que corpo divino é esse? Especialmente aquelas pernas longas e esbeltas. Pernas dos sonhos. Caramba! Você viu? Aquela mensagem era do presidente, o meu marido. E ainda aquela história de alça preta. Não durma, rapaz. Você viu isso? Aquela mensagem foi o melhor fofoca do ano. Ainda estou em choque. Os colegas pensaram que eu estava com sono e dormindo. E ainda me pediram para levantar a cabeça e olhar para frente. Quando levantei a cabeça, exatamente encontrei o olhar do presidente. Olhando para os olhos frios do presidente. Só pude fingir um sorriso. Continuei baixando a cabeça. Logo, sob o olhar avaliador do presidente, a confusão foi acalmada. Ainda mantive a cabeça baixa. Meu coração batia descontroladamente. Não demorou muito. Meu celular recebeu uma mensagem. Ok, hoje à noite vou vestir para você ver. Estou em uma reunião. Falamos depois, ok. Este presidente frio e sério na verdade sabe fazer charme. Nunca imaginei que ele fosse tão extravagante em particular. A reunião terminou às pressas. Fui andando distraída até minha mesa. Querido, por que você não está me respondendo? Estou realmente em uma reunião. É porque não respondi suas mensagens a tempo. Você ficou bravo? Vou te compensar de alguma forma. Vou te levar para casa. Meu celular tem muitas mensagens não lidas. Todas são do meu namorado virtual. Ele pensou que eu não respondi. Ele ficou com raiva. Mas ele não sabe que eu não tive coragem. Logo uma foto de meia calça preta foi enviada. Essa não é a mesma meia calça que o CEO usou na reunião hoje de manhã? Até o modelo do salto alto é idêntico. Nesse momento, o diretor veio até minha mesa. Shenzé, no que você está pensando? O CEO quer que você vá ao escritório dele. Agora sim. Cai direto na boca do lobo. Segurei o celular com força na mão. Fiquei nervosa diante do CEO. O senhor precisa de mim? Nesse momento, não tenho mais nenhuma ilusão sobre o tal namoro virtual. Se ele soubesse que sou apenas uma funcionária dele, provavelmente terminaria comigo. O CEO estava fazendo algo no computador, não sei o que. E meu celular não parava de tocar. Logo o CEO levantou a cabeça e me olhou com insatisfação. Desculpe atrapalhar seu trabalho. Vou desligar agora. Essa situação angustiante durou quase 20 minutos. O CEO se levantou da mesa com uma expressão decepcionada. Olhou para mim friamente. Esta manhã, vi você sem energia na reunião. Não prestou atenção nenhuma. E ainda houve um grande erro no projeto do mês passado. Você sabe que nossa empresa não mantém funcionários improdutivos, não é? Ao ouvir o CEO dizer isso, meu corpo inteiro tremeu. Isso é para me demitir? Sinto muito mesmo. Porque houve alguns problemas em casa recentemente. Por isso não estava focada. Pode ficar tranquilo. Isso nunca mais vai acontecer. Mas a verdade é que, ontem à noite conversei no telefone com essa pessoa aqui na minha frente de forma tão empolgante, que não dormi bem. Se houver outro erro no futuro, caia fora logo. Depois de dizer isso, o CEO acenou com a mão, mandando eu sair. Voltei para minha mesa em segurança, mas assustada. Vi as dezenas de mensagens não lidas que o CEO me enviou. Esfreguei minhas têmporas doloridas. Querido, por favor, fala comigo, está bem? Hoje estou muito irritado. Aquela funcionária é inútil. No mês passado, o projeto deu problema. E fez a empresa perder muito dinheiro. Olhando para a última mensagem que o presidente enviou no celular, fiquei cheio de linhas pretas na testa. Isso não é sobre mim? O que significa funcionária inútil? Calma. Acabei de levar uma bronca do chefe. Não ousei olhar para o celular. Tem que ser mais gentil com os subordinados. Melhor dar um aumento de salário. Fortalecer a dependência dele com a empresa. Enviei a mensagem com um sorriso malicioso. Já estava até imaginando que meu contra-cheque do próximo mês teria um zero a mais. No segundo seguinte, recebi a resposta. De que empresa é seu chefe? Vou te ajudar a derrubá-lo. Ele ousou te tratar mal? Suspirei.
Ele só viu aquela parte de eu levar bronca do chefe. Depois, o aumento de salário nem percebeu. Deixa pra lá. Deixa fluir. Depois do expediente, fiquei sozinha na empresa. Pretendo recuperar o projeto que estraguei no mês passado. Pelo menos na vida real, não posso me sair tão mal na frente do presidente. Senão, como vou conquistá-lo? Se eu puder me destacar na empresa. Fazer o presidente se apaixonar por mim na vida real. Imaginando o corpo tentador do presidente. Não consigo evitar dar risadinhas bobas. Depois do expediente, você não vai para casa? Do que está rindo sozinha aqui? Uma voz fria veio por trás. Na hora, meus pelos se arrepiaram. Ah, presidente, você ainda não foi? Eu só queria me esforçar. Já que o projeto do mês passado deu problema. Queria compensar. O presidente ouviu e não disse nada. Virou-se e saiu. Olhando para o presidente arrogante. Ri maliciosamente por dentro. Querido, já saiu do trabalho? Enviei uma mensagem para o presidente. Rapidamente recebi a resposta. Estava prestes a sair da empresa. Preparando para almoçar. Estou sendo bonzinho? Ver o presidente falar comigo nesse tom. É difícil imaginar que é a mesma pessoa daquela chefe fria. Que bonzinho. Vou te dar um beijo. Rapidamente tirou uma selfie dos lábios. E teve cuidado para não mostrar seu uniforme de trabalho. Chato. Falando nisso, já nos conhecemos há muito tempo. Quero te ver. O presidente de repente me mandou uma mensagem. Isso me deixou sem saber o que fazer. Será que por se divertir tanto online todos os dias, ele não está satisfeito e quer um confronto pessoal? Ainda não é hora de nos encontrarmos. Ainda não nos conhecemos muito bem. Você é mau. Ainda não me conhece o suficiente? Você já viu todas as minhas medidas do corpo. Sobre essa questão de nos encontrarmos. Ele não insistiu muito. E assim ficou. Na empresa, enquanto escrevia propostas para clientes. E ao mesmo tempo flertava com o presidente. Realmente tinha um sabor especial. Não esperava que ele voltasse correndo apressado. Sem nem falar comigo. Foi direto para o escritório. Amor, desculpe. Deixei a alça que você gosta no escritório. E não consegui comprar a preta. Só tem a alça roxa. Você gosta? Depois enviou uma foto. Aumentei para ver. Quase saiu sangue do nariz. Isso não é uma alça. Isso é praticamente um retalho de pano. Exceto alguns pontos-chave cobertos. O resto não dá. Não posso continuar pensando nisso. Balancei a cabeça, forçando-me a me acalmar. Agora estou fora do escritório. Tem funcionários fazendo hora extra. Hoje não posso falar ao telefone com você. Que chato. Tinha que fazer hora extra hoje. Assim que vi a mensagem, fiquei furiosa. Sendo que as duas pessoas sou eu. Por que está tratando de forma diferente? Pensando nisso, tive uma ideia. Enviando mensagens com um sorriso maroto. Lembra que anteontem você disse que ia me ouvir? O CEO no escritório viu a mensagem e ficou com o rosto vermelho. Agora este é o meu primeiro comando. Vista esta regata. E depois coloque o casaco. Convide seus funcionários para jantar. Depois de enviar esta mensagem, deixei o celular de lado. Rapidamente retomei a compostura. Mas por dentro ainda não conseguia conter a empolgação. Isso não é considerado uma brincadeira pesada? Não conheço bem aquele funcionário. Se for visto por acaso, não foi você quem disse que queria algo mais emocionante? Que tal deixarmos isso de lado? Na verdade, quando descobri, também fiquei chocada. Nunca imaginei que meu parceiro online tivesse um lado submisso. Quando descobri que ele era o CEO, fiquei ainda mais animada, pensando em todas as oportunidades futuras. Não consegui evitar e parti para a ação. Eu sei, não fique com raiva. Depois de receber a mensagem, desliguei o computador. Rapidamente o escritório inteiro ficou em silêncio. Agucei os ouvidos. Logo ouvi um barulho de roupas vindo do escritório do CEO. Segurei firme a vontade de invadir. Quando o barulho parou, me levantei rapidamente, fingindo que ia embora do trabalho. Comecei a arrumar minhas coisas. Nesse momento, o CEO também saiu do escritório. Olhei de relance. Realmente, ele estava com o casaco por cima, ao pensar que por baixo havia apenas uma camada fina. Fiquei um pouco agitada. O CEO saiu. Já terminei meu trabalho. Vou indo para casa primeiro. Espere um momento. Nessa hora, o CEO me chamou. Fingi não saber de nada. Olhei para ele com curiosidade. Já está tarde. Ainda não jantei. Vem comer comigo. O presidente praticamente rangeu os dentes ao dizer isso. Fingi estar lisonjeada. Recusei rapidamente. Não, não, não. O senhor é muito gentil. Eu só estou fazendo hora extra.
Como posso deixar o presidente gastar dinheiro comigo? Vou só comer algo em casa. Chega de conversa. Se você não for hoje, amanhã nem precisa vir trabalhar. Depois disso, não me deu chance de recusar. Virou-se e foi embora. Din-dom, o celular. Nesse momento, chegou uma mensagem. Querido, o que devo oferecer a ele para comer? Nunca convidei ninguém para jantar antes. Olhando para o presidente tão fofo na frente, quase ri em voz alta. Pergunte aos seus funcionários. Talvez ouvir opiniões diferentes não seja ruim. Segui o presidente até o hall da empresa. Subi no carro com ele. Presidente, o senhor está gastando dinheiro comigo. Fique tranquilo. Com certeza vou trabalhar duro. Tentarei merecer o que quiser comer. O presidente interrompeu meu discurso eloquente. Perguntou friamente. Fiquei irritada por dentro, ao pensar que ele gosta da minha versão online, e que na realidade não sou digna nem de amarrar os sapatos dele. Uma ideia me veio à mente. Preparei-me para pregar uma peça nele. Vamos comer hot pot. Com esse clima, suar um pouco. Depois tomar um banho. É muito agradável. O presidente hesitou ao ouvir hot pot. Vendo sua reação, aproveitei para atiçar o fogo. Que tal trocarmos por um hot pot mais barato? Será que é muito caro? Quem diria que, assim que terminei de falar, o presidente virou a cabeça e me deu um olhar severo. Em seguida, pisou fundo no acelerador e nos levou disparados para fora. Durante todo o caminho, não trocamos uma palavra. Olhando para o presidente, de expressão impassível. Provavelmente fui eu que o provoquei. Provavelmente foi provocado por mim. Mas eu ri por dentro. Deixa você bancar o frio. Deixa você bancar o superior. Espera só. Minha missão de carinho. Hoje está só começando. Logo, sob minha orientação, o presidente chegou a um famoso restaurante de fundi próximo. Depois de descer do carro, vendo o restaurante lotado, com o aroma do caldo no ar, o presidente hesitou. Ficou parado na porta do restaurante por um bom tempo sem se mexer. Eu entrei tranquilamente no restaurante de fundi. Encontrei uma mesa perto da janela e me sentei. Em seguida, peguei o cardápio e pedi. Depois de 10 minutos, o presidente finalmente entrou com cuidado. Sentou-se à minha frente, com uma aparência muito desconfortável. Chefe, está tão quente aqui dentro. E você ainda está com o casaco. Que tal tirá-lo? Para refrescar um pouco. Assim que falei, tirei meu uniforme, revelando a camisa de manga curta por baixo. O presidente não disse nada. Apenas me olhou feio. Mas quando ela viu a camisa que eu estava vestindo, ficou claramente surpresa, vendo que o olhar do presidente estava estranho. Olhei para baixo e entrei em pânico na hora. A roupa que estou vestindo agora é exatamente a mesma que usei na videochamada com o presidente. Será que vou ser descoberto? Não é. O presidente respondeu friamente. E depois baixou a cabeça para mexer no celular. Suspirei aliviado. Logo chegou uma mensagem no celular. Querido, um funcionário da minha empresa está vestindo a mesma roupa que você. Mas ainda assim, meu amor, fica linda com ela. Ao ver a mensagem no celular, fiquei sem palavras. Realmente, não importa quem seja, ter cérebro apaixonado não é bom. Você não acha que ele se parece comigo? Criei coragem e enviei uma mensagem. Impossível, na minha cabeça, o bebê é o melhor. Não fica tão bem em ninguém como em você. Assim mesmo. Eu e o presidente, nós dois não dissemos nada. Cada um ficou olhando para o celular por conta própria. Até o garçom do lado começou a nos olhar estranho. Agora estou me sentindo estranha por dentro. Um pouco envergonhada. Quando vi essa mensagem enquanto bebia água, cuspi um gole d'água. E comecei a tossir violentamente. Quase não conseguia respirar. Minha ação chamou a atenção do presidente. Apressei-me em pedir desculpas. Pensei comigo mesma. A linguagem dessa garota está cada vez mais ousada. E ainda mandar uma coisa tão provocante em público. Com certeza é do tipo M. Logo, os ingredientes foram colocados na mesa. Eu guardei o celular. E comecei a devorar a comida à minha frente. Do lado do presidente, vendo que o amor virtual não respondeu mais, ele também guardou o celular e começou a comer. Com o passar do tempo, a temperatura ao nosso redor subia cada vez mais. Mesmo eu usando uma blusa de manga curta, estava suando. Dá para imaginar, com aquele casaco tão grosso que o presidente vestia, como ele devia estar fervendo de calor. Vou sair para tomar um ar. Você continua comendo. Depois de jogar essa frase, saí correndo do restaurante de hot pot. Através do vidro, eu até conseguia ver o presidente com o casaco, deixando o ar frio penetrar no seu corpo. Não sei porquê. Naquele momento, me senti cheia de realização.
Gatinha, está com calor, não aguenta mais. Precisa que os manos te ajudem a esfriar. Foi nesse exato momento que saíram de uma barraca de comida ao lado. 3 homens bêbados e nos cercaram. O presidente não estava com disposição para lidar com eles. Ele apenas soltou uma frase fria e virou-se para voltar ao restaurante. Quem diria que os 3 não desistiriam? Avançaram e puxaram a manga dele. Rasgaram a roupa do presidente. Uma abertura foi rasgada à força. A pele branca e imaculada ficou exposta diante dos 3 homens. Vendo aquilo, os 3 já estavam babando. Fingindo pureza, vestida assim, tão vulgar. Só quer chamar a atenção dos homens. O careca da frente se adiantou e agarrou a mão da presidente, querendo arrastá-la à força. A presidente deu um tapa na cara dele. Mas por causa da enorme diferença de força, não causou nenhum dano. Pelo contrário, só o deixou mais animado. Ai, essa garota tem fogo. Mas eu gosto é de égua brava. Logo os 3 se prepararam para avançar e carregar a presidente. Nesse momento, já saí correndo. No segundo antes de eles agirem, puxei a presidente para os meus braços, enquanto a segurava. Falei para os 3. Digo, rapazes, se beberam, vão para casa cedo, lavem o rosto e durmam. Fazer isso, não tem medo de apanhar? A presidente tentou se debater. Depois que bati forte na bunda dela, ela se acalmou. Quem é você, um alecrim dourado? Escuta bem, não estrague a diversão da gente. Senão, vai passar o resto da vida na cama. Eu também estava irritado. A presidente que eu trouxe, e vocês ousam pôr a mão nela. Minha mulher não é para vocês mexerem. Vi a presidente me olhar com raiva. E devolvi o olhar na mesma moeda. Estou salvando você. E ainda me olha desse jeito. Ainda insatisfeito. Bati forte na bunda dela outra vez. Escuta aqui, rapaz, a que a gente quiser é minha mulher. Não se meta. Senão, hoje mesmo você vai perder alguma parte. Os 3 não perderam tempo. Com o calor da bebida, avançaram para levar a presidente à força. Eu também não perdi tempo. Empurrei a presidente para trás. Segurei o braço do careca. Torci com força. Na mesma hora, veio um berro de porco sendo abatido. Se vocês 2 derem mais um passo, garanto que o braço dele vai quebrar. Não se mexam. Se mexer, meu braço vai quebrar. Da próxima vez que beber, vá para casa dormir cedo. Se repetir a falta de cuidado de hoje, com certeza vou fazer você perder alguma coisa. Vendo os 3 fugindo em desespero, eu sorri e fiz um gesto com a boca na direção do presidente. Olha, se não fosse por mim hoje, você estaria em perigo. Que tal considerar me dar um aumento quando voltar? Naquele momento, eu também estava um pouco exaltado. Vamos. Avancei para colocar o braço no ombro do presidente. No segundo seguinte, senti o mundo girar. Quando recuperei a consciência, já estava todo no chão. E o presidente montado em cima de mim, com uma imobilização padrão, me deixando sem nenhum movimento. Uma mão presa, a outra batendo sem parar no chão. E o presidente não demonstrava nenhuma intenção de parar. Irmã, você sabe artes marciais? Por que não disse antes? Olha, não foi um mal-entendido? Vamos, dá 2 tapas na minha bunda logo. Sem alternativa. Só me restou ceder. Foi uma situação especial. Olha, os 3 caras lá estavam com tanto mau humor. Não queria que você se desse mal. Só queria que você se acalmasse. Diante das minhas explicações, o presidente simplesmente não ouviu. A força em suas mãos aumentou ainda mais. Chefe, por favor, me solta. Dói, dói, dói. Essa sensação de querer se mexer, mas não ousar, é realmente horrível. Essa mulher não está com pena nenhuma. Você ultrapassou os limites. Lembre-se, você é apenas uma funcionária. Eu ia rebater, mas de repente percebi que estávamos grudados numa posição extremamente estranha. E meu olhar acabou encontrando um lugar que não deveria ver. Chefe, você gosta de roxo? E eu, com essa boca maldita. Se ia olhar, tudo bem. Mas por que tinha que falar? Agora deu nisso. O presidente ouviu, primeiro ficou surpresa. Em seguida, percebi que ele estava olhando para mim com um olhar lascivo. Meia hora depois, apareci no hospital, com o braço esquerdo engessado e a tipóia pendurada no pescoço. O aspecto era o mais lamentável possível. Viu o que eu disse? Impulso é o diabo, é o diabo. Agora deu no que deu. Seu excelente funcionário perdeu a capacidade de trabalhar. Então amanhã você não precisa vir trabalhar. Você está demitido. Embora o presidente tenha dito isso, pude perceber um pouco de culpa em seus olhos. Vendo isso, eu me aproximei novamente, sorrindo. Olhando para ele, disse:
Dizem que você trata bem os funcionários da empresa. Não acredito que vai me demitir tão facilmente. Além disso, eu ainda te ajudei a sair daquela situação. Isso foi intromissão sua. O presidente disse isso e se levantou. Foi até a escada de emergência ao lado. E eu, olhando para suas costas, sorri com um canto da boca. Como eu esperava. Quando peguei meu celular, a mensagem do presidente já tinha chegado. Querido, desculpe. Não poderei ficar com você esta noite. Preciso resolver alguns assuntos aqui. Logo, a mensagem do presidente chegou. Aconteceu alguma coisa? Enquanto respondia a mensagem, olhei para o meu braço esquerdo enfaixado e sorri com resignação. Não, só alguns problemas de projeto na empresa que precisam ser tratados. A noite vai ser muito ocupada. Não espere por mim. Na próxima vez, eu vou compensar você direitinho. Eu não parava de reclamar mentalmente. Você não menciona nenhuma palavra sobre ter quebrado meu braço. Ainda há alguns projetos da empresa, que bom. Hoje vou te dar esse crédito. Não sei quando. O presidente apareceu na minha frente. Do que você está rindo? Vendo que eu ria com tanta ousadia. Ele disse, com o rosto frio. Eu rapidamente parei de rir. Balancei a cabeça. E disse que não era nada. Onde fica a sua casa? Eu te levo de volta. Te dou licença remunerada. Até você se recuperar. O braço está no trabalho. O presidente virou-se e foi embora. Não me deu chance de falar. Sem alternativa, só pude segui-lo para fora do hospital. Sentado no carro. Me deu o endereço. Eu te levo de volta. Parece que o presidente não tinha interesse em conversar comigo. Talvez por causa da minha aparição, que o impediu de conversar com seu amor virtual à noite. Então ele descontou tudo em mim. Estendi uma mão e tirei algo do bolso. E então, com um olhar resignado, disse ao presidente: perdi a chave, acabou. Não sei se perdi quando lutei por você. Ou se caiu quando você estava em cima de mim. Agora não posso voltar. Ao ouvir em cima de mim, o rosto do presidente ficou vermelho instantaneamente. Então ele me encarou com raiva. No segundo seguinte, agarrou meu braço engessado. Se você ousar mencionar isso de novo na minha frente, vou fazer ele virar pó. Entendeu? Vendo a expressão feroz do presidente, engoli a seco. Assenti automaticamente. O presidente retirou a mão. Depois pensou um pouco. Vou te levar para o hotel. Você pode se recuperar no hotel, as despesas são por minha conta. Ai, meu braço dói. Sozinho no hotel, nada é conveniente. Não tem ninguém para cuidar de mim. Que ingratidão! Ao ouvir que o presidente ia me levar para o hotel, fui o primeiro a recusar. Se for para o hotel, como vou ficar perto? Então comecei a espernear. Passei a noite toda te ajudando de boa vontade. E ainda quer me deixar sozinho no hotel? Que ingratidão! Tudo bem. Vai para minha casa. Amanhã arrumo um chaveiro para você. Depois que resolver, você volta imediatamente para casa. Não me arrume mais problemas. Finalmente, depois de muita insistência, o presidente não aguentou mais e decidiu me levar para casa esta noite, embora não tenha alcançado o resultado esperado. Originalmente eu planejava ficar na casa dele por um bom tempo. Assim também está bom. Pelo menos posso dar uma olhada no quarto do presidente. Acho que sou a primeira pessoa na empresa a conseguir isso. Já estou muito satisfeito. O presidente, de cara fechada, dirige o carro, enquanto eu relaxo no banco do passageiro. Logo o presidente me leva para dentro de um condomínio de luxo. Assim que entramos, fico impressionado ao olhar ao redor. Mesmo sendo noite, a paisagem do condomínio é tão bela quanto uma vila real, com montanhas e águas cristalinas. Eu, que nunca vi o mundo, fico de boca aberta. O presidente, de cara fechada, se aproxima e me puxa pelo braço, arrastando-me dali. Porque, para ele, era vergonhoso demais. Ei, velho Liu! Aquela pessoa ali não é a presidente que chamamos de Bela do Gelo do condomínio? Nunca a vi trazer alguém de fora para cá. Não estranhe. Mulher, quando chega a uma certa idade, sempre precisa de um companheiro. Mas esse rapaz é um pouco vergonhoso demais. Neste momento, sou arrastado pelo presidente para a frente, sem saber o que seguranças da portaria estão comentando sobre nós. Ao chegar no prédio, o presidente finalmente respira aliviado. Não encontramos conhecidos no caminho. Se eles vissem que ele trouxe um estranho para casa, com certeza fariam fofocas. E é então que o presidente percebe que ainda está segurando meu braço. Tudo bem. Não me importo. Não vou dizer que você está tirando vantagem de mim. Digo isso de forma provocante. É claro que, se o presidente não se sentisse culpado por mim, provavelmente já teria me dado um tapa e me matado.
vendo o presidente pegar a chave e abrir a porta. Meu coração já está disparado de empolgação. Finalmente, serei o primeiro homem a entrar no quarto dela, com a luz do quarto se acendendo. Quando vi a casa inteira do presidente, fiquei completamente chocado. Quem diria que a decoração rivalizava com a mentalidade do meu avô? Um homem adulto morando sozinho numa casa tão grande, com uma decoração tão minimalista. Exato. No quarto de um presidente de empresa de capital aberto, além de alguns móveis comuns, não havia mais nada. Isso deixava o ambiente extremamente vazio. Seu quarto fica no térreo, do lado esquerdo, perto do banheiro. Você vai dormir lá esta noite. Não saia por aí. Se eu descobrir que você subiu escondida, não reclame se eu chamar a polícia. O presidente deu algumas instruções de proibição. Depois subiu direto para o andar de cima. O som da água correndo veio do banheiro. Sem nada para fazer, sentei no sofá da sala e comecei a examinar o ambiente. Decoração simples em preto e branco, sem nenhuma planta sequer. Sendo mulher, ter alguns enfeites mais femininos na sala. Não é muito normal? Naquele momento, senti pena dessa garota. Na vida real, ela é a presidente da empresa. Precisa controlar tudo. Mas na internet, também é uma garota frágil, que me conta todos os dias seus problemas. Naquele instante, tive uma ideia. Há de mudá-la. Libertar completamente aquela garota alegre e tímida que existe dentro dela. Nessa hora, meu estômago começou a roncar sem vergonha. Originalmente, ia comer fundi. Mas tanta coisa aconteceu depois, que agora estou morrendo de fome. Pensei em levantar e preparar algo para comer, mas de repente quis ver como era a habilidade culinária da minha paquera online. Então, suportei a fome e esperei ela sair do banho. 1 hora depois, quando já estava quase desmaiando de fome, a presidente finalmente saiu. Ao me ver deitada no sofá com uma cara de quem não aguenta mais, a presidente, do segundo andar, perguntou: "Por que você ainda não foi descansar?" "Estou com fome. Com tanta fome que dói. Não consigo dormir." O presidente me olhou, resignado. Desceu e pegou uma caixa de leite gelado na geladeira. Jogou na minha frente. "Bebe logo. E depois descansa cedo. Amanhã eu te levo de volta." Chefe, é assim que trata um funcionário exemplar? Pelo menos podia fazer um macarrão para mim. Nós dois não comemos nada à noite. E isso não é só me maltratar. É também se maltratar. O presidente ficou de cara feia depois de ouvir, segurando a vontade de me estrangular. Abriu a geladeira. Tirou todos os ingredientes de dentro. Depois ligou o fogão para ferver água. Nesse momento, fechei os olhos, enquanto ouvia os sons do presidente ocupado. Ficava pensando em como chamar nossos futuros filhos. Parece que até agora nem trocamos nomes um do outro. Assim, quando minha fantasia chegou na época do filho na escola primária, de repente senti um cheiro de queimado. Levantei-me rapidamente e vi o presidente jogar o macarrão da panela direto no lixo e começou a lavar a panela. Presidente não cozinha com frequência. É normal ficar nervoso e errar na primeira vez. Compreensível. Foi assim que me consolei quando vi o presidente rasgar o vegetal não lavado e jogar direto na panela. Depois que a água ferveu, pegou um punhado de macarrão e jogou direto. Os vegetais com certeza estavam lavados antes de ir para a geladeira. Não está limpo. Comer não faz mal. Continuei me consolando. Mas quando vi o presidente quebrar o ovo e metade da casca cair na panela, e ele nem ligar, pulei direto do sofá. Essa mulher com certeza quer me envenenar. Não posso deixar ela continuar assim. Chefe, que tal eu fazer? Acho que o senhor não tem muita prática. Quebrei a cabeça. Até que consegui pensar na palavra não tem muita prática. Deixe-me fazer isso de novo. Da próxima vez, com certeza dará certo. Neste momento, entendi. Ele não é apenas inexperiente. Ele simplesmente não sabe cozinhar. Ao vê-lo naquela situação, o lugar mais profundo e suave do meu coração. Chefe, descanse. Eu cuido disso. Dito isso, tomei o serviço das mãos do presidente, pedindo para ele descansar um pouco. Por um lado, fiquei com um pouco de pena. Uma garota que nunca lidou com tarefas domésticas estava cozinhando para mim. Por outro lado, eu estava realmente morrendo de fome. Em seguida, lavei a panela habilmente. Coloquei água. A água ferveu. Joguei o macarrão diretamente na panela. Do outro lado, comecei a lavar os vegetais. Naquele momento, o presidente estava sentado atrás de mim, olhando para mim. Quando eu operava habilmente os utensílios que ele não sabia usar, ele ficou surpreso. Nunca imaginou que cozinhar pudesse ser tão simples nas minhas mãos.
Não percebi que o presidente me observava. E rapidamente coloquei 2 ovos na panela. Contei uns 10 segundos na água fervente e os retirei. Coloquei os ovos sobre o macarrão cozido. Em seguida, com os hashis, toquei levemente e a gema escorreu. Por fim, pinguei algumas gotas de óleo de gergelim. Instantaneamente, o aroma se espalhou por todo o ambiente. Com fome? Venha provar. Normalmente, eu mesma cozinho. Tenho total confiança na minha habilidade culinária. Peguei a tigela e os hashis e coloquei o macarrão na frente do presidente. O macarrão vegetariano no prato ficou translúcido com a minha criação, especialmente a gema escorrendo por cima. Elevou a aparência deste prato em mais de um nível. Além disso, algumas folhas de verdura como decoração. Enquanto eu falava, coloquei a minha porção também na mesinha. Peguei um pouco de macarrão com os hashis e soprei. Coloquei na boca. Eu estava realmente morrendo de fome. Você cozinha com frequência? Naquele momento, o tom do presidente não estava mais frio, mas cheio de curiosidade. Sim, normalmente moro sozinha. Se não cozinhar, peço comida por entrega todos os dias. É muito caro. Pedir comida por entrega é muito anti-higiênico. Você não sabe o que eles colocam lá dentro. É melhor fazer a própria comida. Comer com tranquilidade. Ao me ver devorando a comida, o presidente não resistiu e pegou um pedaço com os hashis e colocou na boca. Logo seus olhos se iluminaram. Fazia tempo que ele não comia um macarrão tão gostoso. E isso também o fez lembrar do gosto da comida da mãe. Chefe, depois que você terminar de comer, suba e descanse. Deixe o resto comigo. Vou limpar tudo antes de dormir. Neste momento, sinto que sou tão homem diante do presidente. Minha autoconfiança está nas alturas, ok? Você olha para o meu braço esquerdo engessado. O presidente não pôde deixar de ficar preocupado. Não esperava que o presidente se importasse comigo. Virei-me e sorri para ele, indicando que estava tudo bem. Já causei tantos problemas. Não posso simplesmente não fazer nada. Depois de comer, sob minha insistência, o CEO voltou para o quarto para dormir. Coloquei os pratos e talheres da mesa na pia. Enquanto eu lavava a louça, o celular recebeu uma mensagem. Querido, boa noite, boa noite. Na manhã seguinte, o CEO saiu do quarto e viu um homem de avental ocupado na cozinha. Nesse momento, minha testa já estava suada. Trabalhando desde as 6 da manhã até agora. Finalmente este café da manhã farto estava quase pronto. O que você está fazendo? Seu rosto já não tinha mais a postura feminina de ontem. Em vez disso, voltou a ser frio e indiferente. Fiz um café da manhã especial para você. Afinal, vi que você não sabe cozinhar. E provavelmente não tem tempo para comer de manhã. Agora não tenho nada de trabalho para fazer. Então fiz um pouco por capricho. O CEO não mostrou nenhuma expressão ao ouvir isso. Sentado na cadeira, ele me observava ocupado. Então, de repente, disse: depois de comer, eu vou te levar para casa. Meu corpo estremeceu enquanto fritava os ovos. Então ainda não posso ficar aqui? Tudo bem. Ficarei grato pela sua ajuda. Então, peguei os ovos fritos. Virei-me com um sorriso e fui até ele. O presidente não disse nada. Em vez disso, pegou uma fatia de pão, colocou o ovo frito e deu uma mordida. Logo percebi que a expressão dele mudou. Era uma expressão de incredulidade. Não tem nada para fazer em casa? A pergunta repentina me deixou sem saber como responder. Nada muito importante. Se precisar, posso trabalhar de casa. Na verdade, também pensei nisso ontem. Já que você se machucou a serviço. Claro que as despesas com comida também devem ser reembolsadas. E eu quase nunca tenho tempo para cozinhar. Eu pago. Você cozinha, e considero isso como reembolso das suas despesas com comida. O que acha? O presidente manteve a mesma expressão, enquanto comia o sanduíche. Disse ele. Eu entendi perfeitamente o que o presidente queria dizer. Provavelmente por causa da tigela de macarrão de ontem à noite. Já conquistei o estômago dele. É verdade, se o presidente não tivesse mencionado, eu quase teria esquecido. Aliás, preciso de alguém para trocar o curativo no meu braço também. Então, que tal eu ficar na casa do presidente por um tempo? E ser seu cozinheiro particular? O que acha? Os dois entraram em acordo na hora. Um queria ficar sem ir embora. O outro queria ter comida boa todos os dias. E foi assim. Eu fiquei na casa do presidente. Depois do café da manhã, o presidente foi trabalhar. E eu fiquei em casa limpando com uma mão só. Depois me joguei no sofá e mandei uma mensagem para o presidente. Querido, bom dia. Bom dia. O presidente não respondeu muito. Porque naquele momento ele estava muito confuso. Como se estivesse traindo. Claramente ele já tinha um namorado.
Mas ainda assim deixou outro homem morar em casa, para afastar esse pensamento. Durante toda a manhã, ela trabalhou freneticamente. Depois de assinar o último documento, a pessoa toda estava exausta. Precisava até segurar na mesa para se levantar da cadeira. Querido, trabalho tão cansativo. Dor nas costas. O presidente começou a reclamar por mensagem. Na verdade, ele não percebeu. Desde que eu apareci na casa dele. Na internet. Os dois já não trocavam palavras doces há um dia inteiro. Ele pode não ter notado esse detalhe. Mas eu, como parte envolvida, sinto isso. Então, preste atenção na postura ao sentar, hein? Não pode ficar sentado por muito tempo. Quando não tiver nada, levante-se e se movimente. Querido, te amo. O presidente estava sentado no sofá massageando a cintura. O que veio à mente foi a cena de cozinhar na noite anterior. Foi a primeira vez que mostrou seu lado frágil diante de um estranho. A imagem perfeita se despedaçou naquele momento. Sua suposta bravata. Sua suposta teimosia era frágil diante dele. Olá. É a loja oficial? Quero encomendar um suporte lombar. De preferência com efeito de aquecimento uterino. Desliguei o telefone. Deitei-me no sofá tranquilamente. Essa sensação é como usar um Shea no jogo. Saber antes de acontecer. Durante o dia inteiro. O CEO não falou mais com seu par de romance online. E eu, com uma caneta na mão, andava e escrevia pelo quarto. O objetivo era simples. Redesignar o quarto do CEO. Uma garota passar muito tempo nessa combinação de preto e branco. Certamente desenvolveria problemas psicológicos. E assim, eu e o CEO passamos o dia ocupados cada um com suas tarefas. Quando recebi outra ligação. Era uma videochamada do CEO. Desça para me ajudar a pegar algumas coisas. Quando desci, vi a cena à minha frente. E não sabia o que dizer. O CEO tinha 2 carrinhos de compras completamente cheios de cada lado. Não sabia do que você precisava. Acabei comprando um pouco mais. Esta noite quero comer peixe assado. O presidente disse isso meio sem graça. Mas sei que é um bom começo. Porque ele teve uma necessidade. Como só podia usar um braço. Nós dois juntos. Também estávamos com dificuldade para lidar com esses ingredientes. Com muito esforço, conseguimos levar tudo para dentro de casa com o presidente. Olhando para a sala cheia de coisas. Agora sim parece um lar. Diferente de antes. O presidente estava deitado no sofá sem nenhuma pose. Com a mão na testa. Dava para ver que ele estava muito cansado hoje. Enquanto colocava as compras uma a uma na geladeira. Eu disse. Falei, chefe, não precisa se matar tanto assim. Tem que dar um tempo para si mesmo. O presidente não respondeu. Achei que não queria falar comigo. Mas quando terminei de arrumar tudo, me virei. Descobri que ele já tinha adormecido no sofá. Aproximei-me com cuidado e peguei uma coberta ao lado. Cobri o presidente. Deixei o aquecedor de cintura e útero que comprei hoje, num lugar onde ele pudesse ver assim que acordasse. Então comecei a cantarolar enquanto preparava o peixe assado de hoje. Sabe, naquele momento, parecia que estava fazendo jantar para uma esposa que chegou do trabalho. Assim, trabalhei por 1 hora. Finalmente coloquei o peixe na assadeira. O presidente acordou. Quando viu a coberta sobre si, sentou-se imediatamente. Ao me ver ocupado na cozinha, suspirou aliviado. Ele nunca tinha dormido tão profundamente na frente de outra pessoa. Será que ele confiava tanto em mim? Isso foi rápido. Ele logo viu o aquecedor de cintura e útero sobre a mesa de centro. Comprei para você. Vi que você estava com dificuldade para carregar as coisas. Com certeza está com dor nas costas. Olhei a data. Deve estar perto da sua menstruação. Então comprei um aquecedor de cintura e útero. Também já deixei o açúcar mascavo preparado. Aproveitando que ainda podemos comer coisas de origem animal nestes dias. Vou preparar algo gostoso para você. Enquanto falo, não olho para trás. Minhas mãos continuam ocupadas. Mas já consigo imaginar o quão emocionado o presidente ficará ao ouvir essas palavras. Assim como eu previa. O presidente olha para o aquecedor lombar e abdominal em minha mão. E o açúcar mascavo já preparado ao lado. Ele fica parado ali, sem saber o que fazer. Todos esses anos, ele sempre se esforçou sozinho. Ninguém nunca se importou. Mesmo sua namorada virtual. Apenas oferecia conforto com palavras. Mas este homem à sua frente é tão atencioso. O presidente fica me encarando. Ele mesmo nem percebeu. Ele já foi conquistado. Com a conclusão da última etapa. O peixe assado de hoje está pronto. Arroz cozido. Coloco o peixe assado e o prato principal na mesinha de centro. Neste momento, o presidente ainda não reagiu. Ainda me olhando. Ei! O que está fazendo?
Hora de comer. Tem alguma comida no meu rosto? Agito os AX na frente do presidente. Vendo que ele voltou a si. Pego minha tigela e AX e vou sentar do outro lado. Você é o chefe. E eu sou apenas a cozinheira que você contratou. Claro que não posso sentar junto com o dono. Tenho plena consciência disso. Dito isso, ignoro a expressão do presidente. E começo a comer meu arroz tranquilamente. O presidente pega um pedaço de peixe e coloca na boca. No segundo seguinte, seus olhos brilham. Ele estava prestes a elogiar, quando vira a cabeça e me vê apoiada no braço. Olhando para ele com um sorriso no rosto. Pode me elogiar agora. Está gostoso, não é? Vendo minha cara de convencida. No máximo um pouco melhor que a comida de rua. Ouvindo isso, meu sorriso congela no rosto. Uma sensação de fracasso me envolve instantaneamente. No ângulo que não percebi. O presidente vê minha expressão. Um leve sorriso aparece no canto de sua boca anti-séria. No momento em que duvidei da minha habilidade na cozinha. De repente percebi que o arroz no prato do presidente estava acabando. Naquele instante, suas bochechas estavam levemente rosadas. Gotas finas de suor já brotavam em sua testa. Ela não parava de ofegar pela boca. Meu coração vibrava de alegria, seu danadinho. Quero ver até quando você consegue fingir. Está um pouco apimentado? Você não disse que não aguenta pimenta. Ao dizer isso, levantei-me e fui até a geladeira. Quem disse isso? É só que estava um pouco quente. Naquele momento, os lábios da presidente já estavam levemente inchados pela pimenta. Pareciam incrivelmente tentadores. Aproximei-me. Coloquei na frente dela o leite de amendoim que acabará de tirar da geladeira. Não insista em aguentar. Bebe. Irmã mais velha. Daqui a alguns dias sua menstruação vai chegar. Comer tantas comidas picantes faz mal para o corpo. A presidente olhou para o leite de amendoim à sua frente. E ao me ouvir dizer, menstruação, suas bochechas ficaram ainda mais vermelhas. Como você sabe que está chegando a minha menstruação? Está pendurado na parede. Estendi o dedo e apontei para o calendário, que estava pendurado na parede da presidente. Na época, eu ainda me perguntava por que todo mês havia círculos desenhados nele. Depois, calculando, descobri que eram os dias da menstruação dela. E neste mês ainda não havia desenhado nada. Mas pelos cálculos, o dia estava quase chegando. A presidente não disse mais nada. Apenas baixou a cabeça, dizendo que não estava gostoso. Mas ela sozinha comeu metade do peixe. Depois de saciada, a presidente se deitou no sofá. E, como se estivesse mandando em uma empregada, apontou para os restos de comida na mesa. Recolhe. O jantar de hoje me agradou muito. Espero que continue assim. Coloquei tudo de volta no lugar. Preparei um copo de água com açúcar mascavo. E coloquei na frente da presidente. Daqui a pouco, quando esfriar, lembre-se de beber. Se começar a repor o sangue agora, quando chegar o dia, não vai sofrer tanto. O presidente está deitado no sofá. Apenas resmungou e não falou mais nada. Esse hábito de vida é muito ruim. Claramente com dor nas costas. Ainda assim deitado no sofá. Não sabe que essa região não pode suportar muita pressão. Não sei de onde tirei essa coragem. Enquanto falava, coloquei a mão na cintura do presidente. Apertei com força para baixo com a mão direita. A coluna estalou. Ele me olhou com curiosidade. Por que a dor diminuiu? A pressão prolongada sobre os ossos causa desalinhamento. Da próxima vez, preste atenção. O presidente também precisa cuidar da saúde. Se você cair, quem vai me pagar o salário? Depois de dizer isso, virei-me e comecei a arrumar a cozinha. Eu sabia que não podia continuar assim. Ser muito entusiasta acaba causando antipatia. Continuar assim, nem frio nem quente, para eu poder continuar morando aqui. Afinal, a distância cria beleza, essa lição. Eu ainda entendo. Querido, está melhor? Hoje foi realmente muito ocupado. Não tive tempo de conversar com você. Sim, já estou bem melhor. Mas ainda dói de vez em quando. Você não está ao meu lado. Quando dói, não tem ninguém para cuidar de mim. Não sei quando vou poder te ver. Ultimamente queria fazer chamada de voz com você. Mas você não aceita. Nem no vídeo mostra o rosto. Parece que temos um caso secreto. Eu realmente quero te ver. Vendo a mensagem do presidente, fiquei completamente perdida. Claramente cuidei dele a ponto de me emocionar. Além disso, esses dias não ousei provocá-lo como antes. Estou morando na casa dele. Se eu ligar o áudio, vou me entregar. Já comeu? O que quer comer? Peço para você, não precisa. Ultimamente estou aprendendo a cozinhar. Hoje fiz peixe assado. Muito impressionante, né? Em seguida,
Uma foto de peixe assado foi enviada para o meu celular. Fui eu que fiz. Eu fiz. Naquele momento, me senti como uma garota bajuladora, levando algo que fiz para agradar outra pessoa. Embora essa outra pessoa também fosse eu, não conseguia deixar de me sentir um pouco mal. Ah, sim. Recentemente, posso ter que viajar a trabalho. Uma transferência de função para fazer uma visita de campo nas montanhas. O sinal é ruim. Talvez fique 10 dias ou meio mês sem conseguir falar com você. Então queria pedir uma licença a você. Depois de enviar essa mensagem, sem querer, mandei a foto mais antiga da minha cidade natal. Foi ontem à noite. Que já tinha planejado. Será que consigo, nesse meio mês, fazer o presidente se apaixonar por mim? E não pela versão virtual na internet? Foi ontem à noite que dei um nome a esse meu plano, Laumo. Estou com vontade de comer peixe. Por causa do meu pedido repentino de licença. Naquela noite eu e o presidente conversamos muito. Desde quando nos conhecemos, até nos conhecermos melhor, e algumas curiosidades da vida. Cheguei até a enviar várias fotos da minha cidade natal para ele, provando que eu iria trabalhar naquele lugar. O resultado de conversar a noite toda foi: preparei o café da manhã para o presidente com 2 olheiras enormes. Vi o presidente ir trabalhar. E rapidamente me deitei no sofá para tirar um cochilo. Quando abri os olhos novamente, o presidente estava na minha frente segurando uma pilha de documentos. Ah, você voltou. Vai fazer o jantar? Ao ver o presidente voltar, instintivamente me levantei para pegar o avental. Mas ele me impediu. A partir de hoje, você vai trabalhar em casa. Lembra-se daquele projeto que você estragou no mês passado? O parceiro de negócios exigiu nominalmente que você o concluísse. Então o seu período de trabalho foi adiantado. Esta parceria é muito importante. Então o plano precisa ficar pronto até hoje à noite. Amanhã vou levá-la para negociar com o parceiro. Dava para perceber que o presidente estava dando muita importância a essa parceria. O tom de voz ficou mais pesado. E o jantar? Não esperava que o presidente arregaçasse as mangas e entrasse na cozinha. Deixe-me fazer o jantar hoje. Você só precisa se concentrar em aperfeiçoar o plano. Quanto às palavras do presidente, fiquei duvidando, mas não recusei, porque este plano era realmente importante. Enquanto eu estava concentrado em modificar o plano, um grito interrompeu meus pensamentos. Levantei a cabeça para olhar. O presidente balançava a mão, gritando sem parar. Em seu dedo, havia uma vieira pendurada. Na pressa, agarrei a mão do presidente, dizendo para ele não se mexer. Em seguida, usei 2 dedos para forçar a abertura da vieira. E com um pouco de força, puxei a mão inteira do presidente para fora. Você já é adulto. E ainda assim tão descuidado? Peguei a mão do presidente e encontrei o kit de primeiros socorros no armário ao lado. Peguei gás e iodo. E comecei a desinfetar o dedo dele. Primeiro, usei um algodão para limpar a área sangrando do dedo. E até soprei, como se acalmasse uma criança. Depois, apliquei iodo para desinfetar. E enrolei com gaze. Depois de fazer tudo isso, vi que o rosto do presidente estava vermelho como um camarão cozido. Foi então que percebi que ainda estava segurando a mão dele. Desculpe, não foi intencional. Deixe-me fazer o jantar. Depois do jantar, o presidente assumiu a tarefa de arrumar a casa, enquanto eu me sentava na mesa de centro para continuar ajustando o plano. Na minha opinião, este parceiro de negócios é totalmente sem noção. Os planos de referência dele são todos os mais populares, os softwares mais badalados do momento. E de acordo com as exigências deles, é derrotá-los e superar os antecessores em tráfego. Quando recebi o plano pela primeira vez, já achei que era uma tarefa impossível. Não sei quem foi que, com a cabeça quente, aceitou a solicitação. Eles pagaram muito dinheiro, tanto que não havia motivo para recusar. Mas a multa por descumprimento também era alta. Alto demais para toda a empresa arcar. Não tem jeito. Desta vez foi uma ordem direta do presidente. E o cliente ainda pediu especificamente por mim. Então tive que engolir o orgulho. Adicionei alguns planos de captação no projeto original. Já que corrigi o seu, vá descansar cedo. Não sei quando. O presidente preparou um café e o colocou na minha frente. Depois se virou e subiu as escadas. Eu observei aquelas 2 pernas longas sumirem da minha vista. Não sei porquê. Naquele momento senti um calor no coração. Escrevi e reescrevi este plano. Reescrevi e escrevi de novo. Só voltei para a cama de madrugada. Na verdade, já imaginava o resultado. Que amanhã eles ainda não ficariam satisfeitos. E fariam de tudo para nos obrigar a pagar a multa contratual. Na manhã seguinte, vi que o presidente já estava vestido com um terno profissional. E até me jogou um uniforme novo.
Mas, infelizmente, meu braço ainda estava engessado. E eu não conseguia trocar de roupa sozinho. Foi então que experimentei. Como é sentir a presidente de uma empresa de capital aberto trocando minha roupa? Quando minha camisa foi tirada, revelando os 8 músculos abdominais, percebi claramente que os olhos do presidente estavam olhando às escondidas. Quando fui descoberto, ela ficou quase o tempo todo de olhos fechados. Me ajudou a vestir a roupa. Vamos lá. Entrei no carro do presidente, seguindo em direção ao destino da negociação. O local da reunião de cooperação era uma suíte em um hotel de luxo. Quando eu e o presidente abrimos a porta e entramos, vi que o parceiro comercial me encarava com um sorriso. Ouvi dizer que a presidente da sua empresa é linda como uma flor. Hoje a conheci, de fato, é extraordinária. Eles desviaram o olhar para o presidente. Quanto à minha presença, houve apenas zombaria. Só então percebi que não havia lugar para mim na sala. Por favor, sentem-se. Hoje vamos discutir bem os termos da cooperação. O líder era um tiozão ceboso. Desde que entramos na sala, ele não desviou o olhar. Ficou fixo no presidente o tempo todo. Porque não havia lugar. Eu parecia um palhaço, em pé ao lado do presidente. 2 funcionários da empresa parceira estavam até rindo de mim. Neste momento, minha raiva está aumentando rapidamente. Mas por respeito ao presidente, não explodi. Fiquei ali de cabeça baixa. Já tinha ouvido falar da fama da sua empresa. Vendo hoje pessoalmente, realmente é como dizem os rumores. Nem sabem o básico de como receber convidados? Quem diria que antes que eu explodisse? O presidente pegou o copo e deu um pequeno gole. Depois olhou para todos ali presentes. Você sabe falar ou não? Não pense que só porque é o chefe da empresa pode falar o que vier à cabeça. Como não sabemos receber convidados? Saber o que esse vendedor tem de direito para se sentar conosco? Esses 2 bichinhos de estimação ao seu lado podem falar por você? Quem diria que naquele momento a presidente mostraria sua postura de rainha? Ela nem levantou os olhos. Eu, do lado, ouvia tudo cheio de entusiasmo. Nunca imaginei que a presidente, quando se impõe, fica realmente muito linda. Calem a boca. Seus 2 inúteis. O vendedor do presidente também é funcionário da empresa do presidente. E vocês 2, não são vendedores também? Foi uma falha nossa. Espero que não fique bravo. Eles queriam me dar uma lição de entrada, já que da última vez meu plano não os agradou. Mas não esperava que, sendo presidente da empresa, defendesse tanto um funcionário. Logo o garçom trouxe outra cadeira e colocou ao lado do presidente. Assim, a reunião começou oficialmente. Comece sua apresentação. O presidente disse, olhando para mim, como se fosse uma rainha dando ordens a um cavaleiro. Não é a primeira vez que colaboramos. Já somos velhos conhecidos. Então vou ser direto. Suas exigências são impossíveis de cumprir. Ao ouvir isso, o homem ceboso foi o primeiro a se levantar para contestar. Veja, presidente Lin. Estamos com toda a sinceridade para colaborar. Mas infelizmente seu vendedor não é competente. Isso não seria considerado uma quebra de contrato? O tio gorducho estava com um sorriso enorme no rosto. Porque se nossa empresa não conseguisse atender às exigências deles e concluir o produto, teríamos que pagar uma multa pesada por quebra de contrato. E o valor era bem alto. Isso poderia até levar a empresa à falência total. Não se apresse. Porque, na meia-idade, a vida fica tão difícil. Perdeu a calma agora? Ver aquele homem gordo todo satisfeito me deixava furiosa. Principalmente o olhar que ele lançava para o presidente. Aquilo me irritava profundamente. O que você disse? Estou dizendo que esta parceria pode seguir em frente. Mas, como parte contratada, preciso fazer uma exigência ao senhor. Lembre-se, não é um pedido, mas uma exigência, conforme está escrito no contrato. A parte contratante deve fornecer à parte contratada um plano completo do contrato, além das especificações do produto e do comprovante de qualificação. Enquanto falava, folheava os documentos em minhas mãos, e até os mostrei de propósito. Não havia nenhum comprovante de qualificação da empresa ali. Já se passaram 2 meses inteiros. Só recebemos o contrato que nos forneceu, e as exigências para o produto. Mas não recebemos o comprovante de qualificação da sua empresa. Ao ouvir isso, o homem gordo pegou um lenço umedecido na mesa e enxugou a testa. Não disse nada. Enquanto isso, os 2 funcionários ao lado dele continuaram gritando. Já pagamos a taxa de consultoria. Agora, o que vocês têm a fazer é entregar um produto que nos satisfaça. Que comprovante de qualificação é esse? Pegar o dinheiro e trabalhar não é a obrigação de vocês? Olhei para eles como se fossem 2 idiotas. Joguei o contrato na frente deles.
No início, só assinamos a confirmação do contrato e a aprovação do design do produto, mas não assinamos nenhum documento comprovando a qualificação da sua empresa. Ou seja, não concordamos com isso. Podemos atender às exigências do produto de vocês, mas, primeiro, preciso confirmar se a sua empresa tem capacidade. Em outras palavras, se vocês querem superar o fluxo dos produtos mais populares do mercado, então precisam nos fornecer um comprovante de qualificação completo, ou seja, o capital registrado da empresa, o plano do projeto e o valor total do investimento previsto. Chegando a este ponto, peguei o copo de água à minha frente e dei um gole grande. Em seguida, cruzei o olhar com o presidente, porque o copo que eu estava usando era o mesmo que ele tinha bebido. Tosse 2 vezes. Para disfarçar o constrangimento. De acordo com o conceito de design de produto que vocês forneceram, vocês precisam, no mínimo, nos apresentar um pré-investimento de cerca de 1,5 bilhão em comprovação. Se não conseguirem provar que têm capacidade para manter este projeto, podemos rescindir o contrato unilateralmente. Assim que isso foi dito, o outro lado ficou mudo na hora, e nem sabia o que fazer em seguida. Eles nunca tinham pensado nessa questão. Só queriam lucrar com essa tarefa impossível. Multa por rescisão. E esqueci de avisar. A partir da assinatura do aviso de contrato, o prazo é de 3 meses. Vocês precisam nos apresentar a comprovação de qualificação. Agora, parece que vocês têm apenas o último mês. Claro, também espero que consigam apresentar essa comprovação. Afinal, nossa parceria é um projeto vantajoso para ambos. Mas ainda assim preciso lembrá-los. O fim do ano está chegando. O cartório vai entrar em recesso em breve. Então, não percam tempo. Se dentro do prazo estipulado, vocês não apresentarem, teremos motivos para suspeitar que estão tentando fraudar a multa. Mas acho que uma empresa tão grande não seria capaz de fazer algo tão sem vergonha, não é? Levantei-me, de forma educada. Curvei-me e estendi a mão. O presidente também foi muito cortês. Se não houver mais nada, nós vamos indo então. Espero que ainda tenhamos chance de colaborar. Mas, se vocês conseguirem a qualificação e depois rescindirem o contrato unilateralmente, vocês terão que pagar uma indenização. Dito isso, saí do salão com o presidente. Que alívio! Realmente satisfatório. De volta ao carro, dei um soco forte no ar. A angústia no meu coração se dissipou naquele momento. Não só resolvi a crise da empresa, como ainda recuperei o terreno perdido. Então foi por isso que você ficou ocupado até tarde da noite. Foi justamente encontrar a brecha deles. O tom do CEO também passou de frio para muito mais suave. Afinal, depois que esse assunto for resolvido, a empresa também terá passado por uma grande crise. Eu estava meio deitado no banco do passageiro, dizendo com orgulho: claro, este produto nós simplesmente não conseguimos projetar. Obviamente, eles estavam procurando o problema. E a empresa certamente tem um infiltrado deles. Foi assim que o contrato foi assinado. Ontem trabalhamos até a madrugada. Li o contrato 5 ou 6 vezes, até encontrar a falha nele. Exigir que provem que a empresa tem 1,5 bilhão em ativos em um mês é simplesmente uma fantasia. Mas vamos deixar para depois do ano novo. Aí você pode contratar uma equipe de advogados para processá-los. E lembre-se de demitir o funcionário que assinou o contrato. Com certeza é um infiltrado. Eu falei sozinho, sem perceber o olhar do CEO ao meu lado. Você está me ensinando a fazer meu trabalho? Ao ouvir o tom do CEO mudar, eu me sentei rapidamente, assustado. Olhando para o CEO, balancei a cabeça várias vezes. Como eu ousaria? É apenas uma sugestão. Uma pequena sugestão. Quanto ao que fazer depois, é você quem decide, não? Afinal, você é o chefe da empresa. Vendo minha tentativa deliberada de agradar, o CEO riu. Bom trabalho. Vou aumentar seu bônus de fim de ano em 60% este ano. Hoje à noite quero comer costelinha agridoce. Vendo a atitude do CEO, fiquei tão animado que dancei. Como um comandante. Balancei o braço para frente. Sem problemas, vamos. Vamos para casa. O CEO ouviu e virou a cabeça para me olhar. E eu sorri para ela. No coração dele, parece que há muito tempo ninguém lhe dizia vamos para casa juntos. Din-dom, din-dom. Peguei o celular e vi. Era minha mãe me ligando em vídeo. Filho, o ano novo está chegando. Quando vocês vão tirar férias? Aquele seu chefe maluco não vai te obrigar a fazer hora extra de novo, vai? Assim que a ligação foi atendida, o rosto caridoso da mãe apareceu na tela do celular. Mas as palavras dela foram piores do que me matar. Porque o tal chefe maluco que eu mencionei estava sentado ao meu lado. Não é verdade?
Nosso chefe é brilhante e poderoso, com uma orientação exemplar. Quando eu disse que ele era maluco, ele cuida muito bem de mim. Com certeza você ouviu errado. Naquele momento, usei todos os elogios que consegui pensar na minha cabeça, apenas para negar veementemente. Neguei com toda a força. Minha mãe, depois de ouvir, ficou com uma expressão confusa. O que você mesma me disse da última vez? O chefe, por causa de um pequeno erro seu no mês passado, descontou aquele dinheiro. Você ainda disse que ela era uma verdadeira demonia. E até perguntou sobre irregularidades menstruais. Parece que foi isso que você disse. Mãe, por favor, pare de falar. Se continuar, este ano não vou conseguir voltar para casa no ano novo. Filha, tem alguém aí do seu lado e você não pode falar à vontade? Tudo bem, mãe, não fala mais. Fico com mais vontade de chorar. Mãe, você com essa sua inteligência. Se tivesse ligado alguns minutos antes, que bom seria. De que adianta parar agora? O que tinha que ouvir já foi ouvido. Filho, volte mais cedo para casa neste ano novo. Aqui em casa criamos um monte de gatos. Você não disse que adora gatos? Agora seu pai ganhou muito dinheiro criando gatos. Se você não está feliz na empresa, volte e trabalhe com seu pai. Não precisa mais aturar o chefe. Realmente, o mundo é redondo. Há pouco ela disse que tinha alguém do lado e parou de reclamar. Mas em 2 frases já voltou a falar do chefe. Então minha mãe virou a câmera. E logo apareceu no pátio da nossa casa. No pátio, havia pelo menos 100 gatos da raça Ragdoll. Miam para a câmera. Olhando para o pátio cheio de gatos. Fiquei até com um pouco de dó. Pensei que conseguir um bom emprego me permitiria cuidar dos meus pais. Mas no final, acabei fazendo com que eles próprios empreendessem. Para abrir caminho para este filho indigno. Mãe, não se cansem demais. Já estão nessa idade. Descansem e aproveitem a vida. Descanse um pouco, a propósito. Filho quase esqueceu de contar ao pai. Fui eleito chefe da aldeia. Você também é considerado filho de rico agora. Ao ouvir minha mãe dizer isso, virei-me para olhar para a presidente. E percebi que ela estava com os lábios apertados, rindo disfarçadamente. A primeira coisa que seu pai fez ao assumir o cargo foi reformar o antigo templo do deus da cidade na aldeia. Muitos aldeões o respeitam. E até vão fazer com que todos criem gatos para enriquecer em breve. Depois de dizer isso, minha mãe enviou uma foto do templo da aldeia. E naquele momento, já era tarde demais para eu impedir. O templo reformado apareceu diante de mim e da presidente. Quando a presidente viu a foto, não se importou, mas rapidamente percebeu. Pegou o celular e foi até o histórico de conversas. Também abriu uma foto. Ampliou e começou a comparar. Mãe, não tenho nada de importante. Vou desligar agora. Nas férias de fim de ano, voltarei para visitar. Depois de dizer isso, desliguei o vídeo. Fingindo que nada havia acontecido. Sentei no banco do carona. Na verdade, estava observando a presidente pelo canto do olho. Veja, este lugar não é o templo da sua cidade natal? Quem diria que a presidente de repente estenderia o celular para mim, ampliando a foto do templo para eu ver? Acho que não. Esse tipo de templo. Toda aldeia tem um. Não é tão coincidência. É da minha aldeia. Já entendi. Vamos para casa. Fazer costela agridoce. A presidente não se alongou muito nesse assunto. Depois do jantar, eu estava arrumando as coisas na sala. E a presidente voltou para o quarto. Você está aí? Hoje vi um prédio igual ao da sua foto. Parece muito. Não sei se você está por perto. Já faz 3 dias que você não responde minhas mensagens. Você está bem aí? Quero ir te encontrar. Mesmo que seja só para te ver uma vez. O celular no meu bolso não para de vibrar. Pego ele para ver. Ao ler as mensagens que o presidente enviou, por um momento não sei o que dizer. Neste instante, me sinto um pouco desprezível. Nem consigo confessar meus sentimentos para a garota que gosto pessoalmente. Quero ser corajoso uma vez. Mas penso no que vem depois da coragem. Talvez venha um término. Talvez nunca mais nos vejamos. Ou até mesmo nunca mais cruzemos caminhos nesta vida. Assim, 2 pessoas com seus próprios pensamentos adormecem tranquilamente no quarto. Até a madrugada. Sou acordado por batidas na porta. Abro a porta e vejo. É a presidente, vestindo pijama. Neste momento, seus olhos estão vermelhos. Isso me faz sentir muita pena dela. Nem tenho tempo de apreciar seu corpo perfeito. Amanhã, vamos para sua casa, está bem? Essa pergunta inesperada me deixa sem saber como responder por um instante. Antes que eu pudesse reagir, a presidente tira um notebook de trás das costas. Mandei alguém investigar. Existem templos do deus da cidade nas aldeias.
No total, 246 aldeias. Eu coletei todas e comparei uma por uma. O resultado é que o templo idêntico ao da foto só existe na sua aldeia. Leve-me até lá. Ao ouvir a presidente dizer isso, meu coração parece ter sido apertado com força. Nunca imaginei que uma foto tirada casualmente por mim fizesse ele se dedicar tanto. Chefe, por que você insiste tanto no templo da minha aldeia? Hoje em dia, muitos templos na cidade também são muito eficazes. Seja para pedir riqueza, amor ou filhos. Eu quero ver uma pessoa. Antes que eu terminasse de falar, a presidente me interrompeu, dizendo com expressão solitária: Ele te deve dinheiro? Perguntei brincando. O presidente assentiu. No segundo seguinte, seus olhos ficaram vermelhos. Lágrimas se acumulavam neles. O que ela me deve não é só dinheiro. Quero encontrá-la. Pode me acompanhar até sua casa? Nesse momento, não consegui pensar em nenhum motivo para recusar. Um presidente no topo da hierarquia estava me perguntando em tom de súplica. Ao ver que eu aceitei, ele voltou satisfeito. Realmente, o presidente é rápido e decidido. Na manhã seguinte, assim que acordei, encontrei 2 malas grandes na sala. O presidente também já estava trocado. Sentado no sofá, ele disse: Dou-lhe meia hora para se arrumar e trocar de roupa. A sua casa, eu autorizei. Hoje mesmo partiremos. O presidente não me deu chance de reagir. Ficou lá olhando o relógio. Eu sabia que a contagem já tinha começado, apressado e sem rumo. Corri para o banheiro. Escovar os dentes e tomar banho. Levei menos de 15 minutos. Depois de trocar de roupa, fiquei na porta sorrindo para o presidente. Leve as malas para baixo. É a primeira vez que vou à sua casa. Não sei o que levar para seus pais. Então comprei um pouco de cada coisa. Com muito esforço, consegui colocar as 2 malas no carro. Em seguida, peguei as chaves do carro que o presidente jogou. Vá para sua casa. Você dirige. Então o presidente se sentou no banco do passageiro. No que está pensando? Depois de alguns minutos, vendo que eu não me mexia, ele abaixou o vidro do carro. Olhou para mim. Com uma expressão constrangida, perguntei de fora: Bem, eu não sei dirigir. Ao ouvir isso, o presidente tirou os óculos escuros do rosto. Olhou para mim com espanto. Disse, muito magoada: Não me olhe assim. Eu realmente não venho de carro todos os dias para o trabalho. Eu sempre vou de bicicleta compartilhada. Além disso, estou na empresa há tanto tempo. Quando você já me viu com um carro? Depois, apontei para minha mão esquerda ferida. Além disso, do jeito que estou agora, não consigo dirigir. A menos que você queira morrer comigo. Levantei a cabeça, olhando para o presidente com um ar de orgulho. O significado era óbvio. O que você pode fazer comigo? Vendo meu jeito desgraçado, o presidente realmente queria me estrangular com as próprias mãos. Ele passou a mão na testa, resignado. Ele realmente tinha esquecido do meu ferimento. Afinal, nestes dias eu cozinhei com tanta agilidade. Ele sempre me tratou como uma pessoa saudável. Troque de lugar. O presidente, de cara fechada, pegou a chave do carro da minha mão. Em seguida, ligou o carro e seguiu em direção à minha casa. Eu dei uma olhada no GPS. Levaria cerca de 4 horas para chegar em casa. Durante o caminho, contei ao presidente muitas histórias engraçadas da minha infância na vila, incluindo quando eu descia no rio para pegar sapos, e quando ia com os amigos pegar peixes. E também sobre o grande cão amarelo na entrada da vila, que sempre me mordia quando me via. O presidente ouvia com muito interesse, porque ele nunca tinha experimentado uma vida tão feliz. Desde criança, foi criado para ser o herdeiro. Sem diversão, sem infância, só tinha conhecimento infinito e negócios comerciais. Naquele momento, a relação entre o presidente e eu mudou sutilmente. Não éramos mais como chefe e subordinado. Éramos mais como 2 bons amigos. Com a minha companhia, as 4 horas de viagem passaram rapidamente. Finalmente, à tarde, voltei para esta vila que me criou. De quem é este carro de luxo? Que imponente! Pois é. Olha só a pintura fosca da carroceria. No mês passado, minha filha disse que o chefe dela tinha um igual. Assim que entrei na vila, fui cercado por várias pessoas, apontando e comentando sobre o carro. Durante todos esses anos, só saíram pessoas da vila. Nunca mais voltou para vê-lo. Então, quando aparecemos, viramos o centro das atenções. Não é o filho da dona Liu? Shenzé. Quem diria, depois de tantos anos, você teve sucesso. O presidente, cercado, ficou sem jeito de continuar andando. Parou o carro. Abaixou o vidro. Os moradores da vila me reconheceram na hora. Tá bom, tá bom. Não vamos atrapalhar você.
Vá logo ver seus pais. Se souberem que você voltou, vão ficar com um sorriso de orelha a orelha. Sob o caloroso apoio dos aldeões, o presidente dirigiu o carro em direção à minha casa. De longe, ouvi miados de gato vindo do quintal. Um homem de costas estava espalhando ração sem parar. Não parecia que ele estava criando um gato, mas sim alimentando galinhas. Desci do carro e o chamei, com a voz embargada. Meu pai virou o rosto. Ficou surpreso a princípio. Seu pirralho, ainda sabe voltar para ver seu velho pai? Mãe, sai aqui. O menino voltou. Naqueles anos, vi que as têmporas do meu pai já estavam grisalhas. Lágrimas escorreram dos meus olhos sem perceber. Minha mãe, ao ouvir o grito, saiu de casa ainda com o avental. Quando me viu, ficou extremamente emocionada. Veio correndo e me abraçou. Mas isso também tocou no meu ferimento. Mãe, devagar, devagar. Seu filho está machucado. Ao me ouvir gemer de dor, minha mãe se afastou depressa para ver. Vendo meu braço esquerdo engessado, quase chorou. O que foi isso? Como se machucou tão feio? Cocei a cabeça e só disse que caí sem querer. O presidente, envergonhado, baixou a cabeça e não falou mais nada. E minha mãe, seguindo meu olhar, viu a linda moça que eu trouxera. Essa moça é muito bonita. Você é a namorada do Xiao Zé, né? Mãe, somos amigos. O presidente interrompeu minha fala. Em seguida, explicou. Infelizmente, o casal de idosos não ouviu nada. Apenas acenavam com a cabeça. Aquela expressão parecia dizer que eram todos jovens. Nós entendemos, pai da criança, temos visita em casa. Vá rápido preparar algo gostoso. Esta noite, permito que você beba um pouco. Ao ouvir que podia beber, meu pai ficou eufórico como se tivesse tomado injeção de sangue de galo. Por que não está deixando ele beber? Entrei em casa segurando algo e perguntei. Seu pai foi diagnosticado recentemente com problemas no fígado. O médico recomendou que ele não bebesse álcool em excesso. Então, nos últimos dias, tenho me controlado. Hoje, vendo você voltou, permiti que ele bebesse um pouco. Agora entendi. Não é à toa que meu pai estava animado como uma criança. Tia Li ainda não se apresentou. Meu nome é Lin Aoshui. Sou amiga do Shen Zé. Ouvi dizer que ele voltaria para visitar vocês dois no ano novo. Então vim junto. Não vou incomodá-los. Ah, que nada. Você não sabe que você pôde vir. Eu e seu tio estamos tão felizes. Esse rapaz nunca trouxe uma garota para casa em todos esses anos. Você é a primeira. Eu também espero que seja a última. Eu fiquei de lado, não querendo mais falar. Esse tipo de coisa, quanto mais explica, mais confuso fica. Logo meu pai voltou com uma mesa cheia de pratos. 4 pessoas sentadas ao redor da mesa. Minha mãe, enquanto isso, não parava de colocar comida no prato de Lin Aoshui, enquanto contava algumas coisas da minha infância. De vez em quando, virava-se para me perguntar como eu estava ultimamente. Como se Lin Aoshui fosse sua própria filha. Só agora eu soube o nome do presidente. Depois de comer, eu queria ajudar a arrumar a mesa. Mas minha mãe me recusou, usando o fato de eu estar ferido como desculpa. E me mandou levar Lin Aoshui para dar uma volta. Sem alternativa. Só pude levá-la para passear pela vila. Enquanto caminhávamos, uma sombra amarela se lançou em minha direção. Pare com isso, Daoan. Antes você corria atrás de mim para morder. Agora você mudou para lamber, não é? Eu me levantei com esforço e segurei o cão amarelo. Rindo, acariciei a cabeça dele. Quando era pequeno, Daoan era o cão mais animado da vila. Mas conforme fui crescendo, Daoan também envelheceu. Até os pelos do focinho e as sobrancelhas começaram a ficar brancos. Eu suspirava, enquanto tirava do bolso o restante de um salsichão, pronto para alimentá-lo. Mas quando abaixei a cabeça, Daoan tinha desaparecido. Quando me dei conta, ele já tinha corrido até os pés de Lin Aoshui, abanando o rabo sem parar, fazendo sala. Ei, seu ingrato! Nem com conhecidos você é animado. Eu ainda ia te dar comida. Mas aí uma beldade que veio pela primeira vez já te conquistou. Cãozinho safado, mesmo falando assim. Eu fiquei de lado, com bom senso, observando a interação de Lin Aoshui com Daoan. Diante do entusiasmo de Daoan, Lin Aoshui no começo ficou com medo, mas movida pela curiosidade, acabou se abaixando. E não resistiu a acariciar a cabeça de Daoan. Com isso, Daoan abanou o rabo ainda mais feliz. Ela gosta bastante de você. Vendo os dois se dando tão bem, não pude deixar de comentar. Depois de brincar um pouco, Lin Aoshui se levantou e me olhou, dizendo: leve-me para ver o templo do deus da cidade na sua vila. Então não tem como escapar, né? Não tem jeito.
Já estamos aqui. Só me restou levar Lin ao Shui. Virando e revirando, cheguei ao templo do deus da cidade no morro. Quando a vila ainda tinha bastante gente. O incenso no templo nunca se apagava. Mas conforme mais e mais jovens saíam da vila, para se desenvolver na cidade, o templo foi ficando cada vez mais esquecido. Mas felizmente meu pai se tornou chefe da vila e o reformou. Assim ele recuperou a vitalidade de antes. A presidente deu 2 voltas ao redor do templo. Em seguida, pegou o celular e ampliou a foto anterior. Embora o templo do deus da cidade estivesse em ruínas na época, e agora fosse completamente diferente, alguns detalhes não haviam mudado. Lin Yaoshui comparou as fotos uma por uma. Logo confirmou que era ali. Observou por um tempo. Lin Yaoshui se virou e de repente me disse: "Você pode tirar uma foto minha?" Acenei sem saber o que fazer. Peguei o celular de sua mão, ajustei o ângulo e tirei uma foto dela. Lin Yaoshui pegou o celular e logo enviou a foto. "Cheguei, é aqui. Você ainda pode vir me ver?" A brisa da tarde balançava os cabelos de Lin Yaoshui. Vendo sua expressão solitária, senti vontade de me aproximar e abraçá-la. E então gritar para ela: "Estou aqui. Eu te amo." Mas no final, não dei esse passo. Na verdade, quando cheguei à vila, já sabia que a mentira que contei havia sido desmascarada. Porque na vila o sinal já era 5G. Não havia como não receber mensagens. Lin Yaoshui, sendo tão inteligente, provavelmente já imaginou que seu affair online não estava sem receber mensagens, mas sim evitando responder a Shen Ze. Se um amigo seu está se escondendo de você, por que você acha que seria? Lin Yaoshui, com um rosto cheio de decepção, guardou o telefone. Virou-se para mim e disse: "Se não for para não te pagar o dinheiro, talvez seja por ter algum motivo." Quanto à minha resposta, ela não ficou muito satisfeita. Caminhou diretamente para dentro do templo. No altar, havia novos incensos. Pegou um pacote, acendeu um e o colocou no queimador de incenso. Fechou os olhos e fez um pedido sincero: "Que ele apareça diante de mim. Mesmo que seja só para vê-lo, já basta." Lin Yaoshui ficou ali por um longo tempo. Então abriu os olhos e se virou, encontrando exatamente o meu olhar. Na verdade, o templo do deus da cidade na vila não é muito eficaz. Olhei para ele e sorri. Lin Yaoshui suspirou. Veio até mim. Pegou meu braço por iniciativa. "Vamos voltar." Vendo-o tão solitário, não pude dizer nada. Só pude obedecer e deixar que me puxasse de volta. Assim que chegamos em casa, antes mesmo de entrar no pátio, ouvimos a conversa dos pais. "Você acha que aquela moça é a namorada do filho?" "Impossível, ela tem aparência de ser rica e nobre. Muito rica. As coisas que ela trouxe desta vez, eu não conheço. A maioria está em inglês." Ouvindo a conversa dos dois, Lin Yaoshui não entrou imediatamente. Em vez disso, segurou-me na entrada do pátio para escutar. Mas se realmente forem um casal, isso seria como fumaça verde saindo do túmulo dos ancestrais da família Shen. Só não sei se essa moça vai exigir que os filhos tenham o sobrenome dela. Ouvindo a conversa do casal de idosos, eu queria encontrar um buraco para me esconder. Por outro lado, Lin Yaoshui tinha uma expressão calma. Mas o olhar daquela moça para o nosso filho, eu posso sentir que ela certamente gosta do nosso filho. Ouvindo isso, virei-me surpreso para olhar para Lin Yaoshui. Mas nos olhos dela não vi nada. Tosse, tosse, tosse 2 vezes na entrada do pátio. Interrompi a conversa dos dois. Se continuassem conversando, quem sabe que fofocas surgiriam. Ao me ver trazendo Lin Yaoshui de volta, os pais se levantaram rapidamente para nos receber. Em seguida, trouxeram frutas de dentro de casa e nos ofereceram. Ah, sim. Tio Shenze me levou para ver o templo do deus da cidade na vila. Ouvi dizer que foi reformado recentemente. Foi o senhor quem fez? A vila me elegeu como diretor. Pensei em trazer alguns benefícios para todos. Além disso, não foi bem assim. A reforma já tem quase 6 meses. Lin Yaoshui ouviu e acenou com a cabeça. E então não disse mais nada. E eu sabia que agora estava completamente descoberto. Por causa da foto do templo do deus da cidade antigo. Eu enviei para Lin Yaoshui há 3 dias. Ou seja, o tempo não coincide. Mas pelo menos ele não continuou perguntando. À noite, meus pais nos liberaram um quarto. À noite, quando eu estava dormindo profundamente, fui acordado de repente por batidas na porta. Esfregando os olhos, abri a porta. Claro, Lin Yaoshui, ainda de pijama, estava parada na porta. "Chefe, já é ruim bater na sua casa. Agora que voltamos para minha casa, você não tem medo de fofocas na vila?"
Lin Yaoshui não se importou nem um pouco. Foi diretamente para o meu quarto. Sentou-se em algum lugar. E depois ficou me encarando em silêncio. Chefe, irmã, o que você vai fazer? Estou com muito sono. Deixe eu dormir, está bem? Não sei o que essa mulher está tramando de novo à noite. Provavelmente amanhã de manhã. Na vila vão espalhar que uma garota invadiu meu quarto de madrugada. Eu te enviei um arquivo. Recebe aí. Ainda sonolento, peguei o celular. Desbloqueei a tela. Pronto para receber o arquivo. No segundo seguinte, uma chamada de vídeo chegou. Naquele momento, ainda não percebi nada. Por reflexo, atendi. Quando o rosto de Lin Yaoshui apareceu na tela do meu celular, eu soube que era tarde demais. Não sabia o que dizer. Nem ousava levantar a cabeça para olhar para Lin Yaoshui. Só consegui ficar de cabeça baixa, olhando para a tela do celular, suportando o olhar de escrutínio de Lin Yaoshui. Que tal você me dar uma chance de explicar? Quem diria, ela não disse nada. Virou-se e foi embora. Deixando eu, bobo, parado no mesmo lugar. Acabou, neste momento. Senti que o mundo inteiro desabou. Não sabia como enfrentar Lin Yaoshui daqui em diante. Uma noite inteira sem palavras. Na manhã seguinte, saí do quarto. E vi exatamente Lin Yaoshui saindo também. Bom dia, chefe. Quem diria que Lin Yaoshui me olhava friamente? E se virou para ir embora. Eu, constrangido, toquei no meu nariz. Parece que acalmá-la. Em pouco tempo é impossível. Durante o café da manhã, quando ouvi que Lin Yaoshui ia embora, minha mãe exclamou: O quê? Vocês vão embora hoje? Surgiram alguns assuntos urgentes na empresa que precisam ser resolvidos. Além disso, Shenze é um funcionário exemplar. Não podemos ficar sem ele. Embora Lin Yaoshui dissesse isso, ela não me olhou nenhuma vez. Minha mãe olhou para mim. E depois se virou para olhar para Lin Yaoshui. Como se tivesse entendido algo. Com certeza é por ficar aqui que se sentem desconfortáveis, não é? O casal está sempre junto. De repente se separaram. Com certeza não se adaptam. Já que é assim, eu, como mãe, não vou impedi-los. Então, depois de comer, arrumem as coisas e voltem. Mas levem essas coisas que trouxeram. Agradeço a gentileza de vocês. De coração. Mas eu e seu pai não damos conta de comer tudo. O entusiasmo do casal de idosos. Não conseguimos recusar. Então, do mesmo jeito que trouxemos as coisas, assim mesmo as guardamos. Você pode me ouvir explicar quando voltarmos? A viagem toda em silêncio. Finalmente, não aguentei e falei. Ouvir sua explicação? Explicar como me enganou? Embora eu não saiba desde quando Lin Yaoshui começou a suspeitar de mim. Mas se ela realmente me pedir para explicar, realmente não tenho nada a dizer. Assim, durante as 4 horas de viagem, nós dois não dissemos mais uma palavra. Chegando no prédio, tentei pegar a bagagem. Quem diria que Lin Yaoshui me adiantou e soltou as mãos. Vendo seu tom inquestionável, só pude soltar as mãos e ficar de lado. Quem diria que no segundo seguinte, ela, por perder o equilíbrio, caiu. Ao ver isso, corri rapidamente. Queria ajudá-la a ir embora. Lin Yaoshui soltou um xingamento furioso. Levantou-se teimosamente. Arrastando sua bagagem pesada, entrou no prédio passo a passo. Olhando para suas costas que desapareciam. Eu sabia que nunca mais poderia voltar àquele lugar. Decepcionado, voltei para casa. Em seguida, tirei do bolso a chave que havia escondido antes. Naquela época, para enganar Lin Yaoshui, eu a escondi. Mas agora, lembrando do que fiz, neste momento, percebi que era um palhaço. Me esforcei ao máximo para esconder minha identidade. No final, ainda não consegui nada. Voltando para casa, olhando para o quarto vazio, eu parecia ter perdido a alma. Sentei no sofá. Não sei quanto tempo fiquei sentado. Levantei-me e fui ao banheiro lavar o rosto. Olhando no espelho para mim mesmo, desolado. Não consegui evitar e dei um tapa no meu próprio rosto. Shenze, você não é homem de verdade. Se gosta, vá atrás. O que há de tão difícil? Pensando nisso, me arrumei. Em seguida, com o presente, fui até o prédio de Lin Yaoshui. Axué, eu gosto de você. De pé no centro das velas em forma de coração já acesas. Segurando flores nas mãos. Gritei para o andar de cima. Me dê uma chance de te cortejar. Todo o condomínio ecoou meu grito. Mas não obtive nenhuma resposta. Axué, mesmo que você queira me condenar à morte, deveria me dar a chance de fazer uma declaração final, certo? Eu sei que te enganei. Mas naquela época eu não sabia quem você era. Nunca imaginei que a pessoa de quem gostava fosse minha chefe. Assim que terminei de dizer isso,
Ouvi a janela do andar de cima ser aberta por alguém. Levantei a cabeça e vi que não era Lin Aoshui, mas um homem usando um avental. Cara, continue. Olhei para ele sem palavras. O homem estava segurando um punhado de sementes de girassol. Por causa da diferença de identidade. Tive medo que você descobrisse. Eu tenho medo de que, depois que você souber, vá embora. Depois que eu disse isso, mais algumas janelas foram abertas. Todos os moradores do condomínio colocaram a cabeça para fora. E depois? O que aconteceu depois? Ao ver tanta gente aparecer de repente, fiquei um pouco envergonhada. Mas eu sabia que se eu recuasse desta vez, nunca mais teria outra oportunidade. Admito que menti para você. Sou covarde. Sou inútil. Mas quando cozinhei na sua casa, percebi que gostava de você. Ao ver você sorrindo enquanto comia. Sabe o quão feliz fui naquele momento? Minhas palavras foram aprovadas por muitas mulheres, que começaram a criticar os homens de suas casas. Agora eu entendi. Mesmo que você seja meu chefe, eu também quero uma chance. Uma chance de provar que te amo. Mesmo que seja sem salário no futuro, tudo bem? Ao dizer isso, todos os vizinhos que assistiam caíram na risada. Alguns até achavam que eu era boba e fofa. Hoje, se você não descer, vou ficar aqui para sempre. Dito isso, tomei uma decisão. Fiquei parado ali, segurando flores, sem me mexer. Cada vez mais curiosos ao redor foram se aproximando. Assim, de boca em boca, a notícia se espalhou. Os que viam de cima, e os que viam ao meu redor, rapidamente, lotaram a entrada do prédio. O tempo passava, minuto a minuto. Depois de meia hora, muitos perderam a paciência. Alguém disse, cara, desiste disso. Parece que ela não tem intenção de descer. Várias pessoas ao meu lado me aconselhavam. Se não der, melhor desistir. Levantei a cabeça. Gritei com todas as forças para cima. Será que não tenho mais chance? O silêncio tomou conta. Olhando para a porta, sem ver ninguém aparecer. Sei que talvez eu realmente não tenha mais chances. Enquanto a última vela se apaga, minhas esperanças também se desvanecem. Eu baixo a cabeça e me preparo para voltar. A multidão naturalmente abre um caminho para mim. Consigo ver a expressão de cada um deles. Há arrependimento, decepção e até mesmo alegria maliciosa. De repente, uma voz familiar chega. O que você está fazendo aqui? Levanto a cabeça e encontro os olhos de Lin Aoshui, igualmente surpresa. Olho para o carrinho de compras cheio ao lado de Lin Aoshui. Sei que ela foi fazer compras. Não estava em casa de jeito nenhum. Os sentimentos de há pouco foram desperdiçados. E não pretendo declarar-me novamente. Jogo fora as flores que tenho na mão. E avanço, apertando Lin Aoshui firmemente em meus braços. O que você está fazendo? Solta-me já. Você está ouvindo? Não aperte tanto. Meu braço ainda dói. Deixe-me abraçar por um momento. Só um momento. Enterro minha cabeça no ombro de Lin Aoshui, sentindo o perfume dos seus cabelos. As pessoas ao redor começam a gritar, gritando sem parar. Fiquem juntos. Fiquem juntos. Primeiro me solte. Vamos para casa. Tudo bem? Cercada por tantas pessoas, Lin Aoshui também não consegue manter as aparências. Só pode implorar para que eu a solte primeiro. Ao ouvir que podemos ir para casa, levanto-me apressadamente e aceno freneticamente. Em seguida, pego proativamente o carrinho de compras de sua mão, empurrando-o de volta. Vendo isso, Lin Aoshui apressa-se a seguir meus passos, porque realmente não pode suportar essa vergonha. Obrigado, rapazes, quando nos casarmos. Com certeza enviarei convites para vocês. Lin Aoshui se aproxima e agarra minha orelha. Diz, já não está envergonhado o suficiente? Vou cuidar de você quando chegar em casa. Embora minha orelha estivesse doendo, naquele momento, meu coração estava doce. Quando voltei para casa com Lin Aoshui, e a vi sentada no sofá, fui direto até ela. E de repente, me ajoelhei no chão. Eu sei que errei. Falei com a cabeça baixa, parecendo injustiçado. Mas logo vi Lin Aoshui, suas pernas longas de meia calça preta na minha frente. Instantaneamente, esqueci o que ia dizer em seguida. Lin Aoshui, que esperava que eu continuasse, viu meus olhos fixos nas pernas dela. Ela as recolheu imediatamente, cruzando-as no sofá. Se ficar olhando de novo, cuidado que eu arranco seus olhos. Levei um susto, e rapidamente limpei a baba no canto da boca, dizendo, não olho mais, não olho mais. Você veio me ver hoje. Parece que veio pedir minha mão em casamento. Então, você quer se casar comigo? Aproveitei a deixa para me levantar.
Mas fui parado pelo olhar de Lin Yaoshui. Dessa vez, não ousei mais fazer palhaçadas. Eu sei que te enganei. Que brinquei com seus sentimentos. Mas antes de saber quem você era, eu realmente queria ficar com você até o fim. Naquele momento, parei de agir de forma descontraída. Ergui a cabeça e olhei nos olhos de Lin Yaoshui. Lin Yaoshui não reagiu. A mensagem era clara. Continue. Se não se explicar direito, nem pense em se levantar. Foi na reunião, mais tarde, que descobri quem você era. Naquela hora, morri de medo. Você é a presidente, tão inalcançável. E eu sou apenas uma funcionária sua. Achei que não tínhamos chance. Enquanto eu me explicava, o rosto de Lin Yaoshui ficou vermelho. Depois de saber quem eu era, você ainda veio com aquela história de tarefa do mestre. E ainda me fez usar aquela roupa tão vergonhosa para sair para jantar com você. Pen Yu estava cada vez mais irritado. Lin Yaoshui deu um chute em mim, me derrubando no chão. O que foi? Tudo o que eu disse foi do fundo do coração. Olhei para ele com expressão confusa. Nada não. Só queria te chutar. Para de enrolar, continua contando. Levantei-me com cara de choro. Continuei a relatar meus crimes. Não foi depois que você se machucou. Eu te levei para casa. Vi como você era atrapalhada na cozinha. Você o quê? Olhei nos olhos de Lin Yaoshui e respondi com seriedade. Quero cuidar de você para sempre. Lin Yaoshui ficou um pouco sem graça com o meu olhar, principalmente depois de ouvir a minha última frase. O rosto dela ficou ainda mais vermelho. Palavras doces e enganosas. Lin Yaoshui me lançou um olhar de desdém, sem paciência. Agora eu entendi. Todos têm o direito de buscar a própria felicidade. Não espero que você aceite agora. Só quero que me dê uma chance de te cortejar. Vou provar que te amo. Naquele momento, minha expressão era extremamente séria. Até Lin Yaoshui, com o meu olhar fixo, sentiu o rosto queimar. Ao ouvir minhas palavras, Lin Yaoshui me olhou e disse com um tom de orgulho. Se vou te dar uma chance ou não, depende do seu desempenho. Hoje à noite quero comer algo gostoso. Ao ouvir Lin Yaoshui dizer isso, levantei-me rapidamente, imitando o jeito dos garçons antigos. Disse, pois não, meu caro hóspede, pode deixar comigo. Logo organizei todos os ingredientes que Lin Yaoshui havia comprado. Escolhi alguns, os que ela mais gosta, e comecei a me movimentar na cozinha. Este é um bom começo. Ela topou me dar uma chance, em vez de simplesmente me expulsar. Se eu me sair bem, as chances ainda são grandes. Vista isso, para não sujar a roupa. Não sei quando. Lin Yaoshui apareceu atrás de mim. Duas mãos gentilmente envolvem minha cintura, amarrando o avental. De repente, antes que eu pudesse reagir, um lábio frio tocou minha bochecha. Então Lin Yaoshui correu para o lado. Sentou-se no sofá me encarando. E aqui, poderia dar também? Apontei para o lado direito do rosto. Depende do seu desempenho. Se a comida de hoje à noite não for boa, você dorme no primeiro andar. Como homem. Como eu não entenderia o que Lin Yaoshui queria dizer naquele momento? O subtexto era muito claro. Se fizer bem, hoje à noite pode ficar no meu quarto. Eu me animei como se tivesse tomado uma injeção de adrenalina, dando o meu melhor. Atrás de mim, Lin Yaoshui estava sentada quieta no sofá me observando. Quando acabei de voltar, Lin Yaoshui estava muito irritada. Achou que eu tinha brincado com os sentimentos dela. Por um momento, não conseguiu aceitar. Mas pensando melhor, a pessoa de quem gostava online era justamente o homem à sua frente. Além disso, depois desses dias de convivência, descobriu que ele não era tão irritante quanto imaginava. Então decidiu que amanhã iria falar comigo para esclarecer tudo. Se realmente não fossem compatíveis, melhor se separar logo. Para o bem de todos. Mas nunca imaginou que, só no tempo de sair para comprar ingredientes, eu já tinha corrido até a casa dela. E então, diante da minha declaração sincera, Lin Yaoshui baixou a guarda. Não importava de qual versão eu gostasse. No fim das contas, era eu. O que você está olhando? Tem flor no meu rosto? Durante o jantar, fiquei olhando fixamente para Lin Yaoshui. Ela ficou meio envergonhada. Eu assenti. E disse sorrindo. Tem flor. Minha própria esposa, não importa quanto eu olhe, nunca é suficiente. Ei, quem é sua esposa? Ainda não concordei. Vendo Lin Yaoshui envergonhada, tirei o celular do bolso e apertei o play. Marido, de agora em diante, se ficarmos juntos, você vai me fazer comidas deliciosas todos os dias. A esposa é bem gulosa. Tá bom? Lin Yaoshui ouviu isso, ficou envergonhada e largou os pauzinhos. E arrancou o meu celular. Não posta mais. Que vergonha.
Foi quando ele viu o bloco de notas na tela inicial do meu celular. Curioso, começou a folhear. Logo ficou sem palavras. Hoje conheci uma garota na internet. Nós conversamos muito bem. Gostos parecidos. Ela pediu para eu chamá-la de querida. Para ser sincero, fiquei um pouco sem jeito. Afinal, é meu primeiro namoro. Criei coragem e pedi para ela me mandar umas fotos mais ousadas. Não esperava que ela realmente mandasse. Corpo bonito. Fiquei meio feliz. Ele disse que adora peixe assado. E meu prato forte é justamente peixe assado. Será que foi o destino que arranjou esse sentimento? Lin Yaoshui folheava meu bloco de notas. Logo seus olhos ficaram vermelhos. Só hoje descobri que o presidente é justamente meu par do romance online. Mas será que sou digna? Quero conquistá-la. Quero ficar com ela. Mas será que ele vai se interessar por mim, uma funcionária? Dane-se. Vou criar coragem e te conquistar. Moleca, você tem uma força danada. Quebrou meu braço. Se a gente ficar junto. Não posso deixar ela me bater. Lin Yaoshui folheou várias páginas. Tudo muito claro. Lá estava registrado, desde quando nos conhecemos online até todos os pequenos detalhes depois. Eu me lembro de tudo claramente. Fui descoberto. Ele não fala mais comigo. Você acha que a gente vai terminar assim? Não aceito. Quero ser corajosa uma vez. Vou atrás dela. Aí o bloco de notas terminava. Porque eu estava bem na frente dele. Sorri e vi Lin Yaoshui enxugar as lágrimas. Peguei o telefone e digitei uma frase. Depois mostrou para mim. Eu e ele ficamos juntos. Hoje é o aniversário. Yong olhou para o telefone. Depois olhou para Lin Yaoshui. Vi ela acenar com a cabeça timidamente. Fiquei tão feliz que me joguei diretamente nela. Usei todas as minhas forças para abraçá-la. Quase a esmaguei contra o meu corpo. Não vou te decepcionar. Eu te amo. Falei baixinho no ouvido de Lin Yaoshui. Eu sei, respondeu Lin Yaoshui em voz baixa. Eu, com uma mão segurei o ombro dela. Naquele momento nos olhamos nos olhos. Não aguentei mais e segurei a cabeça dela. Beijei-a com força. Lin Yaoshui também respondeu com intensidade. Como se todo esse tempo fosse uma prova para o nosso amor. Até hoje. Finalmente deu certo. O clima já estava no ponto. Quis pegar Lin Yaoshui no colo e ir para o quarto. Mas ela me impediu. Como assim? Não disse que ia usar a lingerie roxa sexy? Quer dar para trás? Mas no final, por mais que eu insistisse, Lin Yaoshui recusou meu pedido, dizendo que eu estava machucado. À noite deitamos na mesma cama. Não fizemos nada. Ficamos abraçados em silêncio, falando o que sentíamos. Conversamos até os dois pegarem no sono. Na manhã seguinte, fui acordado pelo grito de Lin Yaoshui. Ao abrir os olhos, vi ela procurando roupas desesperadamente pelo quarto. O que foi? Querida Lin Yaoshui. Ela me deu um olhar de desprezo. Enquanto se vestia, disse. Tudo culpa sua, que me prendeu conversando até tarde. Hoje é a reunião semanal. Vou me atrasar. Naquele momento, deitado na cama, sentindo aquele toque macio, observando Lin Yaoshui correndo de um lado para o outro, me senti como um garoto de programa sustentado. Você é a presidente da empresa. A empresa não pode ficar sem você. Força aí. Vou dormir mais um pouco. Dito isso, virei e dormi. Quando acordei, já era quase meio-dia. Levantei-me, arrumei-me rapidamente e comecei a cozinhar. Depois de tudo pronto, coloquei a comida numa marmita. Peguei um táxi e fui até a empresa. Sob o olhar surpreso da recepcionista, empurrei a porta do escritório do presidente. Querido, sentiu minha falta? Fiz um almoço especial para você. Entrei com um gesto exagerado. Mas no segundo seguinte fiquei paralisada. Porque naquele momento o escritório estava cheio de gente. De repente lembrei que depois da reunião semanal de segunda-feira, o presidente convoca todos os líderes para uma reunião detalhada no escritório. Depois, Lin Yaoshui me levou para a casa dela. Conheci os pais dela. Na mesa de jantar, eu e meu futuro sogro bebemos muito. Estávamos quase ajoelhando, para jurar irmandade. Se não fosse Lin Yaoshui nos impedir, provavelmente eu já seria tio dele. Antes de irmos, o casal me deu 2 cartões bancários. Disseram que era a economia de todos esses anos. Um era para o nosso casamento, o outro para o nosso futuro filho. Depois de muita recusa, aceitei os cartões. Então voltei para casa com Lin Yaoshui. À noite, abracei Lin Yaoshui com um sorriso malicioso. Aquela expressão a deixou nervosa. Querida, viu como os sogros já deram dinheiro para o futuro filho? Não devemos nos apressar para ter um bebê? Senão, esse dinheiro não terá onde ser gasto. Lin Yaoshui me chamou de canalha.
Depois, saiu de debaixo das cobertas. Naquele momento percebi que ela estava vestindo o pijama roxo daquela vez. Naquela hora, não aguentei mais segurar por tanto tempo. Finalmente, hoje poderia dar certo. Então, gritei e me atirei nela. Depois, como esperado, Ao Shui engravidou. Logo, realizamos nosso casamento. Para cumprir a promessa de antes. Eu convidei todos os moradores do bairro para ir. No casamento, meus pais choraram como duas crianças, murmurando sem parar. O porco criado em casa. Finalmente conseguiu uma boa couve. Quando o sogro colocou Lin Ao Shui, vestida de noiva, em minhas mãos, olhando para aquela mulher tão bela como uma deusa, parecia um sonho. Eu te amo. Você quer se casar comigo? Naquele momento, ajoelhei-me, segurando nossa aliança de casamento na mão, olhando profundamente nos olhos de Lin Ao Shui. Lin Ao Shui segurou o microfone e disse, em voz alta para todos ouvirem: aceito. Depois do casamento, fomos para muitos lugares na lua de mel. Naquela época, sentia meu marido mais feliz do mundo, vendo a barriga de Lin Ao Shui ficar cada vez maior, para facilitar os cuidados. Chamei meus pais da aldeia para morar no nosso bairro. O casal de idosos ficou muito feliz ao ver a barriga de Lin Ao Shui. Lin Ao Shui entrou no modo de recuperação pós-parto. O resultado foi que toda a pressão da empresa caiu sobre mim. Todos os dias ocupadíssimo. Depois de resolver os assuntos da empresa, tinha que arrastar o corpo cansado. E ainda fazer refeições nutritivas para Lin Ao Shui depois do trabalho. Em meio mês, nunca repeti um prato. Depois de toda essa correria, Lin Ao Shui engordou. E eu, por causa do esgotamento, perdi mais de 5 quilos. Logo chegou o dia do parto de Lin Ao Shui. Eu e toda a família esperávamos ansiosos do lado de fora da sala de cirurgia. Até que o médico saiu com um bebê pequeno e adorável. Só então respiramos aliviados. O médico quis entregar o bebê para mim. Eu pedi aos sogros para cuidarem. E entrei correndo no quarto. Vendo minha reação, os dois lados dos avós balançaram a cabeça satisfeitos. Sob os nossos cuidados atenciosos, a pequena Shenlin cresceu saudável. Depois que Lin Ao Shui se tornou mãe, ela se afastou da linha de frente na empresa. Tornou-se minha secretária particular. Hoje é segunda-feira novamente. Estou dando uma reunião de rotina na sala de conferências para os funcionários. Originalmente, deveria ser a tarefa de Lin Ao Shui. Agora, estamos na mesma situação. Comecei a apresentar na reunião os rumos futuros da empresa e as tarefas atuais. De repente, a tela projetada recebeu uma mensagem. Com o apelido Querida Esposa, me manda R$ 50. Hoje à noite vou te ajudar com o segundo filho.